Amém, graças a Deus. Realmente esta palavra é importantíssima. É os 3 níveis de crente. A primeira lamuca, nós vamos fazer a leitura que identifica o primeiro nível ou primeiro módulo. Primeiro eu quero dizer a você que em nossas igrejas, na igreja que eu congrego, na igreja que você congrega, na igreja que eu dirijo, na igreja que você dirige, acontece ao mesmo tempo a ministração de um curso em 3 níveis. É lógico que essa ministração é quase invisível, quase que você não percebe, mas a ministração está acontecendo. Nesses 3 níveis, temos o primeiro nível, que é o nível onde estão os cansados e oprimidos. No segundo nível estão os arrependidos. E no terceiro nível estão os santos, os salvos. Então, esses 3 níveis são ministrados pelo pastor, pela liderança da igreja, ao mesmo tempo, aí dentro da tua igreja. Aqui na nossa igreja, existem esses 3 níveis de crentes que estão sendo ministrados ao mesmo tempo. Então, é importante que, ao comentar sobre esses níveis, você acabe por descobrir em que nível você está. É claro, eu sei que se você descobrir que você está no nível 1, você não vai levantar aí, aleluia, estou no nível 1. Eu sei que você não vai fazer isso. Então, é bom ouvir esta reflexão, esta mensagem com muita calma. Nem deixe transparecer no teu rosto em que nível você está. Tranquilo, hein? Ouve, fica bem tranquilo. Então vamos à primeira leitura do nível 1. Repetindo Mateus, capítulo 11, versículo 28, venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o descanso. Amém. Então você está vendo, estamos falando no nível 1. Eu visitei uma igreja em São Paulo, e logo ao chegar naquela igreja, eu iria pregar naquela noite. Eu disse, pastor, só para conhecer aqui a tua igreja. Aqui na tua igreja tem ladrão? E ele disse, não, aqui eu acho que não. Aqui na tua igreja, pastor, tem algumas prostitutas. E ele, muito assombrado, disse, pastor, eu acho que não. Aqui na tua igreja tem mentiroso, atrapalhado, enrolado, alguns feiticeirinhos, alguma coisa assim. Não, pastor, aqui não. Então eu disse, pastor, é uma pena, né? Mas uma pena como? Na igreja tem que ter essas pessoas. Se não tem essas pessoas na igreja, um pouquinho de mentiroso, de algumas prostitutas, alguns pequenos feiticeiros, alguns enroladinhos que compra e não paga, alguns mentirosos, né? Trapaceiros. Se não tem na igreja, então a igreja não é igreja, é uma garagem. Porque a igreja tem que ter essas peças, né, importantes. Então, esse seminário, este módulo de cansados e oprimidos, são pessoas que tem que ter na igreja. Na igreja é preciso ter essas pessoas. Israel errou como nação missionária, porque eles não queriam se misturar com os gentios, porque no meio dos gentios haviam aí os trapaceirinhos, os enganadores, haviam aí os hipócritas, e Israel não queria se misturar com essas pessoas. Então, Israel faliu, né, como nação missionária. Depois veio o irmão Pedro, santo irmão Pedro, uma bênção, precipitado que só, né? Mas lá estava o irmão Pedro. Irmão Pedro também, ele não queria se misturar com os gentios, e por isso, numa noite, Jesus fez uma grande piada com ele. Disse, Pedro, olha esse lençol. E Pedro olhou o lençol, e logo que Pedro olhou, viu um porquinho lá, né? Viu coisas que ele não podia comer, e Jesus disse, mano, mata esse porquinho aí e come. Foi uma confusão na cabeça de Pedro.
Mas Deus estava ensinando a Pedro como lidar com as pessoas do primeiro nível. E Pedro aprendeu. E uma vez, o irmão mal educado, que é o irmão Paulo, né? Muito culto, mas mal educado, que nem serve como exemplo, o irmão Paulo, uma vez, chamou a atenção do irmão Pedro no meio da multidão, porque o irmão Pedro estava praticando hipocrisia. O irmão Pedro queria colocar um peso nesses alunos do seminário do primeiro módulo, um peso que nem ele, que se sentia no terceiro módulo, podia levar. Então, Paulo, meio zangadinho, chamou a atenção do presidente da igreja, o irmão Pedro, e fez isso no meio de todos, né? E irmão Pedro, depois, para sair assim de fininho, ele disse: olha, irmãos, é que o irmão Paulo tem coisas que alguém não entende, alguns podem não entender. Estava falando dele mesmo. Não entendia a ideia de Paulo, quando Paulo chamava a atenção sobre a necessidade de não pôr sobre os gentios um peso que eles mesmos, judeus, não conseguiam carregar. Então, estava aí Pedro também errando no lidar com essas pessoas do primeiro módulo. Na nossa igreja, tem pessoas que estão no primeiro módulo. Eles ainda mentem, eles ainda enganam, eles ainda prostituem, eles ainda adulteram, eles roubam ainda. Mas você pode dizer, pastor, é verdade, mas essas são pessoas que têm 6 meses de crente. Não, senhor, existem pessoas de 20 anos de crente que ainda estão no primeiro módulo, ainda mentem, ainda roubam, ainda lutam para não dizimar. Então, essas pessoas, apesar de estarem na igreja muito tempo, são pessoas que ainda estão no primeiro módulo. É possível, infelizmente, lamentavelmente, é possível você encontrar pessoas do primeiro módulo que é presidente de uma igreja, que está dirigindo uma igreja, mas ele ainda mente, ele ainda engana. Ou, o que diria Lanuca, o que pode dizer eu, né, que visito muitas igrejas e muitas vezes tenho enxergado coisas terríveis, e quantas vezes nós, como missionários, sofremos a exploração, a manipulação, o fato de ser usado para resultar em ofertas missionárias para outras pessoas, para outras igrejas. Essas pessoas podem presidir, por exemplo, 50 igrejas, mas ainda estão no primeiro módulo. Atenção. Para quem está no primeiro módulo, Jesus ama essas pessoas do primeiro módulo. Jesus, ele prova isso quando ele aceita que os seus pés sejam ungidos com uma prostituta. Ele aceita quando ele vai na casa de Zaqueu e come com Zaqueu, aquele ladrãozinho de imposto. Mas olha lá, existem alguns crentes hoje, são presbíteros, mas estão roubando imposto. Lá eles são primos de Zaqueu. Então, estão aí no primeiro módulo ainda. Mas se você perguntar a ele em que módulo você está, eles nem vão dizer que estão no terceiro. Vão dizer, eu já estou do 5º para frente. Talvez eu já estou quase perto de Jesus. Né? Quase perto. Daí vem a necessidade de muitas nomenclaturas, né? Pastor, presbítero, bispo, vice-deus, Jesusinho, né? E aparecem essas nomenclaturas. Exatamente às vezes, né? Porque existem muitos homens de Deus que são bispos, que são pastores presidentes, mas às vezes essas nomenclaturas escondem o nível que você está sendo ministrado agora. Então, as pessoas que estão no primeiro nível podem ser desprezadas na igreja. Ah, esse irmão é problemático. Ou você pode dizer, eu vou sair dessa igreja porque aqui tem mentiroso, porque aqui tem ladrão. Qualquer igreja que você for. Se na igreja que você for não tiver ladrão, não tiver mentiroso, não tiver um pouquinho de feiticeiro, saia de lá. Não é igreja, é garagem. Não é igreja. Porque a igreja tem que ter pessoas nesse primeiro nível. Porque se na tua igreja não tem pessoas problemáticas, então Jesus está de férias, não precisa ir lá. Jesus não precisa ir na tua igreja, porque lá não tem ninguém que precisa dele. Lá só tem santo, não é?
Quando você entra na igreja, o foco de luz é tão grande que não precisa dessa energia, porque só o brilho de cada crente já acende. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Se a tua igreja não tem pessoas do primeiro nível, fique preocupado agora. Comece a orar. Jesus, manda ladrão. Jesus, manda enganadores. Jesus, manda alguns feiticeiros. Nós estamos sentindo falta, Jesus, de trapaceiros na igreja. Comece a orar. Deus vai mandar e vai ser uma bênção. Preste atenção. A salvação foi inaugurada para uma pessoa do primeiro nível. A salvação foi inaugurada com um ladrão na cruz. Foi exatamente aí. E quantas vezes essas pessoas do primeiro nível são desprezadas por você, são ignoradas por você. Se na tua igreja não tem pessoas do primeiro nível, pastor, por favor, devolve o teu salário. Por favor, porque você não tem nada mais para fazer. Seja honesto. E diga, olha, irmãos, como nós não temos problemático aqui, eu não quero receber meu salário. Agora, se você recebe salário, tem que ir buscar ladrão, tem que buscar enganador. Para você, tem o que fazer, né, irmãos? Paciência. Jesus te chamou para trabalhar com essas pessoas do primeiro nível. E eu vou te dizer, e vou dizer a Lamuca, eu vou dizer aqui a televisão Monte Sião, eu vou dizer a todos vocês, quem cria problemas para a nossa igreja é Jesus. Pastor Itamar começou a falar heresia. Fica tranquilo, não é uma heresia só, é só mais uma, né? Então, Jesus é que é o maior culpado de você ter gente ruim na tua igreja. Porque é Ele que fica lá na porta da igreja. Todo ladrão que passa, Ele diz, vinde a mim, vinde, vinde. Se você está cansado e oprimido, vinde. Então Jesus está na recepção da tua igreja, mandando essas pessoas entrarem. Quer resolver o problema? Manda Jesus embora. Tira Jesus de lá e diz a ele, Jesus, eu não te quero mais na minha igreja, porque tu está colocando gente ruim aqui. Agora, se você quer Jesus aí, mano, tem que ficar tranquilo, porque ele vai encher tua igreja de gente ruim. Ele vai te dar trabalho. Ele é que fica lá. Ia passando uma prostituta, ele disse, vinde, vinde a mim. Como Jesus não tem outro lugar para tratar as pessoas, então ele põe pessoa na tua igreja. Agora, se você não quer, ele vai tirar para outra. Você pode dizer, pastor, dizem que a igreja é o hospital da alma. É verdade. A igreja deveria ser um descanso, onde as almas cansadas descansam. É verdade, concordo. Você pode dizer, a igreja deveria ser uma oficina. É verdade. Só que não é bem assim. A igreja não deveria ser oficina, a igreja não deveria ser hospital, a igreja não deveria ser GPS para o céu, a igreja não deveria ser lugar de descanso, a igreja não deveria ser, a igreja é. Agora, se a igreja que você conhece, se a igreja que você pastoreia não é uma oficina, se lá não tem homens quebrados, então faliu. Eu nunca vi um dono de oficina dizer, senhores, eu não quero carro quebrado na minha oficina. Eu nunca vi. Eu também nunca vi um hospital dizer, olha, mete uma placa aí, a partir de hoje eu não quero doente. Eu também nunca vi. Só na igreja, né, que diz que eu não quero aqui homens quebrados, mas nós somos uma oficina. Eu não quero aqui doentes, mas aleluia, nós somos o hospital do Senhor. Mentiroso. É mentira isso. Se você é oficina, então receba os carros quebrados. Se você é hospital, então receba os homens doentes, sem braço, sem perna, sem moral, sem vida. Você tem que receber essas pessoas. Agora, meu irmão, você está com os olhos vidrados, né, na televisão. E como você é teólogo, está procurando uma falha, não é? Eu quero saber onde o pastor Itamar falhou, porque no meu programa eu vou falar. Está perdendo seu tempo. Perdendo tempo mesmo. Primeiro que eu não estou preocupado com isso. E segundo, se você está procurando isso, parabéns, descobri você está no primeiro nível. E tem que mudar. Sabe por quê? Porque pessoas do primeiro nível não vão ser salvas.
furei sua bola, né? Não vão ser salvos. As pessoas que estão num primeiro nível, não há garantia de salvação para eles. Jesus está trabalhando com eles para que eles sejam salvos. Pastores como você perdem noites, hora de almoço, estão trabalhando com essas pessoas para mudá-los de nível, para que eles sejam salvos. Então, se você está no primeiro nível, cuidado, saia daí agora. Saia daí urgente. Ore a Deus agora, porque não há salvação para o primeiro nível. Você está entendendo, Lamuca? Se fosse na minha cidade, eu diria assim, Mapiva, e Lamuca responderia, Tapiva. Entendi. Esse é o primeiro nível. Mas vamos falar sobre o segundo nível. Segundo nível, Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Amém. No primeiro nível, nós tínhamos pessoas que ainda nem têm consciência de arrependimento ainda, conhecimento perfeito, de confissão. Mas no segundo nível estão os arrependidos. Pessoas que descobriram que pecaram. Pessoas que estão querendo mudar, mas não estão conseguindo. Essas são as pessoas do segundo nível. Paulo tenta explicar esse segundo nível quando ele diz: aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero, é isso que eu estou sempre fazendo. Então, Paulo estava explicando, nesse momento, eu estou no segundo nível, quando eu penso assim. Então, tem pessoas que querem parar de prostituir, já descobriram que isso é pecado, mas não estão conseguindo. Querem parar de adulterar, de mentir, de roubar, mas não estão conseguindo. Essas pessoas merecem respeito, merecem a sua atenção, meu pastor. Merece que você perca tempo com eles, ajude-os, porque eles querem mudar. E quantas pessoas estão na igreja, no ministério, na diretoria da igreja, no conselho, estão no segundo nível, estão querendo mudar, mas não estão conseguindo. E eu não vou eu não vou passar tempo nesse segundo nível, porque é facilmente entendível. Você basta entender que segundo nível são pessoas que descobriram os seus pecados, se arrependeram dos seus pecados, estão tentando mudar, mas não conseguem. Estão no segundo nível. Então, se você está no segundo nível, eu tenho também uma notícia triste. Não há salvação para quem está no segundo nível. Apesar dessa tentativa ser considerada por Deus, mas Ele ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado, e você está pecando, então o seu pecado é aborrecido. E quando você ainda continua no pecado, é porque é o pecado que você adora. É esse pecado que você idolatra. É esse pecado que é o seu Deus. Apesar de você estar dividido, um pé no céu, um pé no inferno, mas esse pecado que você não consegue largar, e não consegue, porque você não consegue amar a Deus mais que esse pecado. Você ama esse pecado mais do que a Deus. Essa é a verdade. Então, por isso, não há salvação para você. Se você está no segundo nível, saia daí. Agora. Tintino, agora. Em o nome de Jesus. Então, Lamuca, é fácil entender este segundo nível. E nós vamos agora passar para o terceiro nível, para encerrar essa nossa simples e singela reflexão. Terceiro nível, Romanos, capítulo 8, versículo 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Esse é o terceiro nível. Terceiro nível são pessoas que dizem: o mundo já não me interessa. São pessoas que o espírito ficou mais forte do que a carne dentro de si. Terceiro nível são pessoas que dizem: nada me separará do amor de Cristo. Ainda que Ele me mate, nele esperarei. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O Senhor está comigo. É aquelas pessoas
que a Bíblia diz que são como montes de Sião, que não se abala, mas permanecem firmes para sempre. São pessoas que o mundo não lhe interessa mais. Não há nada no mundo que lhe interessa. Essas pessoas estão no terceiro nível. E agora, você já pode estar aí dando glória a Deus, já pode estar falando línguas, já pode estar fazendo carrinho, dizer, eu estou aí no terceiro nível, aleluia, aleluia. Que bênção, se você está no terceiro nível. Mas olha lá, fofo, presta bem atenção. Se você está no terceiro nível, mas não paga dízimo, você é ladrão. Está descendo agora para o primeiro nível, imediatamente, assim. Se você pensa que está no terceiro nível, mas fala mal do pastor, fala mal do ministério, é encrenqueiro que só está descendo para o primeiro nível. Se você diz que está no terceiro nível, porque o seu paletó é mais forte e a sua Bíblia é a mais nova versão, e o seu sapato é de couro de jacaré, né? E por isso você acha que está no terceiro nível, porque você é teólogo, já fez 4 bacharelados. Mas se você não ama, não aceita, não entende as pessoas do primeiro nível, então, fofinho, com toda essa beleza, você está descendo para o primeiro nível. Porque quem não tem misericórdia, nem salvo será. Porque misericórdia é uma das características mais visíveis de Jesus. E foi por misericórdia que ele morreu na cruz. Foi por misericórdia que ele salvou a mim. Foi por misericórdia que ele salvou você. É por misericórdia que ele nos chamou para a obra missionária. É por misericórdia que nós estamos lá e vivos. É por misericórdia que o seu nome está escrito no céu. É por misericórdia que você deixou de ser drogado. É por misericórdia que você hoje já não é um bêbado. É por misericórdia que hoje você tem uma nova vida. É por misericórdia que você está à frente desta igreja. É por misericórdia que você hoje já não adora Mamon e é um fiel dizimista, um grande ofertante de missões. É por misericórdia que você está ouvindo a TV Monte Sião e ouvindo esta palavra. É por misericórdia que você está ouvindo esse DVD na tua casa. É por misericórdia. E a misericórdia é uma das principais características de Cristo. E a Bíblia diz que se 2 não estiverem de acordo, não podem andar juntos. E se você não tem misericórdia, então você não anda junto com Jesus. Então, má notícia. Você não vai poder ser salvo assim. Então hoje, todos vocês que estão no primeiro, no segundo e no terceiro módulo, você que está no primeiro e no segundo, corra para o terceiro. Você que está no terceiro, não saia daí. Então corrija esses e outros erros para que você não saia do terceiro módulo. Porque salvação só há para o terceiro módulo, onde Deus é o seu Senhor e você é o seu filho. Deus abençoe. Um cheiro grande no coração. Continue me amando. Amém.